principalmente jogando contra alguns gigantes que a gente enfrenta por aí. Então, parabenizar essa meninada, lembrar para todos que nós tivemos um período aí em 2019, quando nós chegamos com base muito complicado, que era a pandemia, né? Nós não podíamos treinar, não podíamos alojar, não podíamos fazer nada. E aí, em reunião, a gente montou uma estrutura, um planejamento durante o ano de 2000 e um pedacinho de 2001, junto com o Marquinhos Santos, que era um cara que tinha experiência de CBF, junto com o Eduardo Barros, que era um cara que tinha ajudado muito no Atlético do Paraná, junto com o Barbarotti, que tinha ajudado a montar o Mirassol e o Novo Horizontino. E aí, nas viagens, aí a gente tinha agendado que a gente ficava sempre uma hora e meia para discutindo a base do Ju, e fomos montando. Apresentamos para a diretoria um trabalho, a diretoria fez algumas correções, algumas sugestões, que foi colocado no papel, e aí esse começou um trabalho que nós acabamos, por necessidade, ter que perder a categoria última, que seria a sub-20 hoje, por causa da pandemia. E aí a gente decidiu trabalhar fortemente com a 17 para baixo, e vejam que graças a esses profissionais competentes aí que estão nos ajudando, nós fomos vice-campeões gaúchos da Sub-15, campeões, né, gaúcho da Sub-17, meninos na seleção brasileira da categoria, já 3, 4, 5 jogadores participando do time principal da Série A. Então o resultado começou a dar, e o ano que vem com certeza o torcedor vai se orgulhar ainda mais desses meninos. Uma outra coisa importante também para dizer sobre base: não se perdeu tudo naquela pandemia, né? A gente elegeu uns 5, 6 atletas que eram, no entendimento do pessoal, que eram os atletas de ponta, que era o Kelvin, que acabou tendo uma lesão grave, o Nicolas, o atacante, aquele pela direita, que teve outra lesão grave, então, o Aires teve outra lesão grave, todos estão recuperados e vão começar uma pré-temporada, né? Sem contar do Dudu, de outros jogadores que a gente emprestou e rodou por aí. Então não se perdeu tudo, e eles estão aí para o ano que vem, que são ativos do clube. O Rafinha, que voltou agora também, já tá incorporando. E esses meninos que estão subindo, o Juan e o Elton, são meninos de 17 anos ainda, né? Que são muito cedo, mas eles estão já tendo maturidade junto com o nosso grupo, certo? Uma outra coisa que eu acho que é importante falar, porque é o momento de valorizar muito esse pessoal que trabalhou na base. Esse é um trabalho que vem lá de trás, com muitos outros que passaram aqui, mas vou falar dos últimos, pelo menos, que foi o Comerlato, que ajudou muito, o próprio Max, que ajudou muito, o Lessa ajudou, o Edu, o Celso, enfim, um monte de gente. Mas o mais importante, queria dizer para vocês, que desse trabalho, aí a gente levantou na última Taça São Paulo, e nós fizemos um levantamento. Nós encontramos 16 atletas jogando de titular em alguma equipe, ou uma do Palmeiras, uma no Corinthians, uma no São Paulo, todos oriundos da nossa escola. A escola aqui tem que dar os parabéns para o Orley, que coordena, com o Jonas, com o Giovanni. Ela é reconhecida como o melhor trabalho do Brasil. A escola é o melhor trabalho do Brasil, é a nossa aqui do Juventude. Então vejam, todos esses meninos ontem, aí, sábado, que foram campeões, somente o goleiro não é da escola. Todos os demais são oriundos da escola. O que é uma grata revelação aqui a gente está passando, porque ali está o nosso celeiro, nós estamos resolvendo as nossas coisas dentro de casa. Tem que parabenizar e fortalecer isso, e a direção esse ano fez muito isso, aproximando mais da escola e da base para fortalecer. E é isso que a gente vai procurar fazer. Dito isso, também aproveitar para parabenizar o feminino, né, que tá invicto aí e ganhando todos os jogos. Esse último sábado goleou mais uma vez, né, o trabalho aí do REC, do pessoal que ajuda ele, o Adão, que ajuda tanto a base quanto o feminino, o Luciano, que está fazendo excelente trabalho, valorizar todo esse pessoal. Agora é o momento de falar dessas coisas, pelo menos, que nos dá muita alegria, né? E já que o profissional não pode, esse ano, repetir as alegrias que deu em 19, 20 e 21. E também temos consciência disso, que tem épocas de plantio e épocas de colheita. Nós, essa direção, deixar bem claro, quero elogiar a todos, o futebol com acesso da Série A fez o nosso marketing voou, ele cresceu demais.
né? Tanto o administrativo quanto o financeiro, como a organização contábil, ela sobre aproveitar esses nossos acessos e a permanência. Isso que é importante. O clube está abotoadinho, né? Para o ano que vem está redondinho, tá com as contas em dias e vai ter condições de, com muita força e apoio de todo mundo, quem sabe voltar de novo para A, que a gente já provou que é possível. Dito isso tudo, o principal motivo de convocar vocês para a reunião é que nós conversamos já há tempos, estamos conversando com a comissão técnica, falando de olho no olho com o Humberto, falando de olho no olho com o Gabriel Remédio, que é o seu auxiliar, falando com o próprio Marcelo, preparador físico, um pessoal que trabalha muito, os caras são muito honestos, muito transparentes, mais de uma vez eles colocaram o cargo à disposição, olha, se vocês acham que eu não estou produzindo mais, que a gente não está sendo mais útil para o clube, de repente até prejudicando, estamos abertos para uma negociação e um acerto, e agora a gente entendeu que é o momento de fazer isso, conversamos hoje de manhã com eles, num altíssimo nível, e vamos durante hoje e amanhã fazer o encerramento deles, então eles não vão mais continuar no futebol. Já para o jogo de amanhã nós vamos com o que a gente tem em casa, que são pessoal que já provaram muita competência, que o responsável pelo time vai ser o Lucas Anella, e vamos nos assessorar do Márcio, que tem muita experiência, que é um cara vivido, o Josué, que é quem fazia sempre todo o trabalho de trazer as informações do plano tático, e também vamos trazer o Adailton, que eu acho que é um atleta, que é um ex-atleta, que conhece o clube, que está ajudando muito a base, para sua experiência, encostar conosco ali e fazer um trabalho. Na parte física, nós temos o Marcão, que é um cara que trabalha muito, um profissional competente. O Ricardo também, que é um cara que faz o trabalho junto com ele, ajuda também na fisiologia. Então, esse é o trabalho que vai continuar a partir de amanhã, certo? E a gente vai acreditar muito. Estamos pegando exemplos também de coisas que deram certo em outros clubes. E vamos conversar com o grupo hoje de tarde, passar essa informação e pedir muito empenho, muita aceitação e muita entrega. Acho que o principal era isso, e agora todos os questionamentos que também quero me desculpar para vocês, que às vezes a gente não consegue responder as coisas porque é uma fase de maturação, que a gente tem que dividir com a direção. Todas as decisões assim mais fortes, mais pesadas, que implicam com dinheiro, que implica com finanças, com orçamento ou com mudança drástica, a gente divide a opinião de todo mundo. Quando é uma contratação mais simples ou alguma coisa, não. Mas essas assim a gente dividiu. E hoje conversamos agora ali com o nosso presidente, o Valtinho, com o Fábio, com o Paulo, com o Michel, que é o nosso executivo, e concluímos que era a melhor saída, e estamos saindo só para entenderem a nossa preocupação de encerrar, que eu pedi que eles ficassem durante a semana fazendo os acertos, para a gente ainda fazer um jantar e alinhar algumas coisas, porque a vida deles segue, nós vamos precisar dele o ano que vem, para indicação de algum jogador, para buscar alguma informação, então é importante terminar num alto nível. Não deu certo a pontuação, mas a vida continua para eles, que são profissionais da área. Pioner, a ideia é manter essa comissão, como tu bem falaste, o Zanella vai para o jogo contra o Corinthians agora, é manter até o final da Série A, ou a ideia é que eles assumam agora e já pensando para o ano que vem, já trazer alguém no decorrer desse campeonato? Essa é uma outra decisão que nós vamos amadurecer agora por esses dias. O que eu posso dizer para vocês é que o Zanella e essa equipe, ela vai fazer o jogo do Corinthians e o jogo do Santos. Isso já é certo, eles têm que ter essa confiança e fazer o trabalho. O jogo do Corinthians, hoje tem a apresentação do grupo, que a gente só vai conversar e talvez fazer algum movimento de posicionamento no jogo para anular algumas jogadas deles e ter alguma saída nossa rápida e tal. E já vamos concentrar para o jogo de amanhã. Então, para o jogo do Santos também é eles, e depois, junto com a direção, nós vamos vendo se já está na hora de trazer um treinador, já para pensar, vamos ver, porque matematicamente eu sei que, vamos dizer, tem que ganhar todas e a gente não consegue ganhar, mas enfim, ninguém jogou a toalha, né? Nós estamos acreditando ainda que é possível, né? Vai depender muito do grupo. Até hoje, numa reunião, o Paulo citou que o Atlético Goianiense
tirou o treinador também, foi com o que tinha na casa, já no primeiro jogo já deu resultado, já anima todo mundo. Se a gente de repente vai que aconteça isso, né, vamos pensar que é possível. Então até o jogo do Santos sim, e depois a gente vai se reunir de novo. Pioneiro, como é que está a situação de transição do departamento de futebol para a próxima temporada? Já há alguma definição também sobre como vai funcionar o mecanismo para a próxima temporada? Assim, Almo, sabe que eu sempre fui muito transparente com vocês, né? Eu desde o ano passado, eu já estou aí há 4 anos agora, e é natural um desgaste, a gente vai se cansando e já não consegue render tanto que nem as outras vezes. O meu pensamento é sair do futebol, dar oportunidade para outros, né? Já era para ter saído, aí deu esse problema de saúde com o nosso presidente, e aí não era o momento, né? Achávamos que nós deveríamos continuar, a gente continuou, estou me entregando o máximo. O que sempre se falou nos discursos aqui é de fazer uma transição em alto nível para dar continuidade das coisas boas. Então, eu pretendo cumprir agora, sair a hora que tiver alguém já definitivo no meu lugar. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou estar presente no vestiário, vou estar trabalhando com a mesma vontade, vou me entregar ao mesmo tempo de antes, vou fazer a transição que já estamos fazendo. Sim, só para adiantar algumas coisas, nós já sabemos quem seria, sabia uma lista de jogadores, né? Se não foi feito contato, jogadores possíveis para B, possíveis para A, treinadores possíveis, tudo isso agora vai se começar a falar com esse pessoal que poderá ocupar o meu lugar, né? Nós queremos fazer, eu não tô saindo brigado, pelo contrário, muitos frutos a gente colheu, né? Coisas maravilhosas, e vamos fazer isso também, até essas trocas, esses movimentos, tudo por respeito ao nosso torcedor, que ele está descontente com isso, e quer queira, quer não, a gente trabalha para o nosso torcedor. Então, vamos mudar. Eu sei que o torcedor também já não está muito contente com o nosso trabalho, com o nosso resultado. Vamos manter esse nível, esse respeito com todo mundo, como se foi até hoje, e vamos fazer uma transição em altíssimo nível. Pioneiro, pode ser para o presidente também. Lá no início do ano se sabia que seria difícil, né? Como ano passado também era, e talvez até fosse natural, enfim, um rebaixamento, mas não dessa forma, né, presidente? Tão cedo, com o Juventude sequer conseguindo competir aí com os adversários nos últimos jogos. Então eu pergunto, o que fica de herança desse trabalho aqui de 2022 já para 2023? Pergunto também qual é o objetivo que vocês traçam para esses últimos 2 meses, o que tem de objetivo para dentro do vestiário, até para os atletas nesse momento, e o que vocês já identificam que foi erro nessa temporada. Bom dia a todos. Eu primeiro gostaria de... Acho que o Pioneiro já fez todos os comentários e agradecimentos, e principalmente esse trabalho que vem sendo desenvolvido da base, esse fruto que tu não colhe de uma temporada para outra, é um trabalho que já vem de longo prazo. Então, aproveitar também para cumprimentar o trabalho que está sendo desenvolvido na base, na coordenação do Rafael, do Lúcio. Eu tenho certeza que esses frutos que nós estamos colhendo agora, se a gente conseguir dar continuidade, dar sequência nesse trabalho, eu tenho certeza que a cada temporada do Juventude vai ter mais jogadores dentro do seu grupo principal. E é um trabalho que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento, mas eu tenho certeza, o Juventude já tem uma tradição longa em cima de formar jogadores, em cima do trabalho da base. Cumprimentar também o trabalho que vem sendo desenvolvido no futebol feminino, é um trabalho que iniciou muito embrionário ano passado. Esse ano a gente colocou muito pouco o pé no acelerador, para dar um pouco mais de condições para o REC, para o Demore, para a equipe toda que está envolvido, o Adão, nesse projeto. Eles foram atrás de complementação de verbas, o clube teve uma verba destinada, e eles dobraram até esse orçamento que tinha em cima do trabalho deles, em cima dos contatos que eles fizeram. Então são aspectos positivos que a gente tem ao longo desse ano que tem que ser exaltados. Agradecer a parceria, a lealdade que nós tivemos ao longo desses últimos 4 anos junto com o Pioneiro.
no comando do departamento de futebol, nós tínhamos um envolvimento quando éramos chamados, participamos diretamente também, mas o Pioner que comandava com muita autonomia todas as decisões do futebol. Claro que era um trabalho a mais de 4 mãos, porque várias pessoas da diretoria se envolviam, principalmente nos aspectos principais, mas no dia a dia, o comando do dia a dia era específico, era direto, com o vice. Então é um trabalho que a gente sabe o tempo que demanda isso, o estresse que isso traz, o desgaste que isso traz. Então, as homenagens, os agradecimentos, com certeza nós vamos ter tempo para fazer aí. Então, só primeiro agradecimento a todo esse trabalho e principalmente a lealdade ao longo desse período, desses 4 anos que nós tivemos de convívio muito próximo aqui no Juventude. Com relação aos objetivos nesses próximos 4 jogos, esses próximos jogos que nós temos, 2 meses aí pela frente, eu tenho certeza que nós temos que dar um pontapé inicial já no planejamento para 2023. O momento é agora, que a gente possa, durante a semana, já tentar traçar algumas coisas visando a próxima temporada, em termos de fazer essa transição do mais alto nível e conseguir com que a gente já trabalhe esse ano já pensando na equipe para o ano que vem, na comissão do ano que vem. Então nós vamos ter um tempo aí, quase no futebol o tempo é muito difícil, e nós vamos ter esse tempo agora, vamos fazer um planejamento com calma para visar o campeonato do ano que vem, o ano que vem como um todo, se vai ser na Série A ou se vai ser na Série B o brasileiro. Pelo que a gente acompanha, as dificuldades que o grupo vem tendo e o aprendizado que a gente teve ao longo desse ano, quando a gente chega numa situação como essa, que tu até citaste, que muito prematuro, quem sabe, a questão do rebaixamento do clube ou não, se vai se confirmar isso. A tendência é que o Juventude dispute a Série B do ano que vem, sim. A gente tem que ser honesto, principalmente com o nosso torcedor. Mas quando tu chega numa situação dessas, tu não errou apenas numa questão. Eu acho que, da mesma forma, quando tu consegue o sucesso que nós tivemos ao longo das últimas temporadas, é uma soma de pequenos acertos que a gente vai tendo ao longo do ano. E esse ano as coisas começaram de forma muito difícil, então são pequenos, vamos dizer, erros ou pequenos equívocos que se teve ao longo da temporada que vão culminar com esse resultado final. Serve de aprendizado, sim, mas é bom que a gente também passe para o torcedor que o planejamento que nós tivemos esse ano é o mesmo planejamento que nós tivemos no ano passado. Às vezes as coisas dão certo no futebol, às vezes as coisas não se encaixam. O Juventude tem uma dificuldade maior, principalmente nós, com a nossa condução, que nós temos o pé muito no chão, gostamos de fazer as coisas muito planilhadas e sempre sabendo que nós vamos cumprir, e nós não fizemos loucura de fazer, loucura entre aspas, né, de quem sabe colocar o pé um pouco mais no acelerador e fazer contratações de atleta para mais de uma temporada. Então, o Juventude trabalha muito consciente em cima disso. A gente sabe que as dificuldades aumentam muito, porque cada ano tem que formar uma equipe nova, e o desafio nesse aspecto é muito grande, é muito difícil, porque tu tem que... E não é só dinheiro, é uma série de questões que envolvem
um grupo dar certo, a um grupo fechar para uma temporada. Esse ano, infelizmente, as coisas não aconteceram, o grupo não encaixou. Nós tentamos, ao longo da temporada, alguns ajustes, tivemos ajuste de mudança de comissão técnica lá no início e ajuste de mudança de atletas, novos atletas, mas a gente tem que assumir a nossa parte. Nós também erramos, nada que aconteceu no clube não passou pelo crivo da diretoria. Então, a gente tem que agradecer a todos que tentaram dar o seu máximo ao longo desse período, um período difícil sim, mas serve de aprendizado aí para os próximos anos, para as próximas temporadas, que a gente consiga ser mais assertivos, quem sabe, na escolha dos atletas no início da temporada. Tivemos muita dificuldade na montagem da equipe desse ano, perdemos muitos atletas que estávamos no nosso radar, para equipes que já têm um investimento maior. Nosso orçamento, se não é o menor, é o segundo menor da Série A, mas isso não justifica nada. Como eu disse, não é dinheiro, mas o dinheiro ajuda sim, faz com que tu tenham, quem sabe, a margem de erro seja menor, mas era o que nós podíamos fazer naquele momento e foi feito. A gente sabia das dificuldades quando continuamos na direção do Juventude, que é um campeonato, se não é o mais difícil, é um dos mais difíceis do mundo. Os adversários já vêm com um trabalho de algumas temporadas, com jogadores já com contratos mais longos, se estruturando melhor. Nós saímos de uma Série C e chegamos na Série A muito rapidamente. O clube conseguiu se estruturar internamente para isso, conseguimos nos manter no primeiro ano, mas a gente sabia das dificuldades que teríamos nesse ano, mas não nos omitimos, tentamos. O nosso torcedor sabe que o clube também cresceu em outras áreas, o clube evoluiu em vários aspectos, não vou citar todos agora, mas o clube evoluiu em vários aspectos, dentro de campo, fora de campo, em termos de controle, em termos de estrutura. Então, não posso considerar como um ano perdido, e sim um ano que a gente aprendeu, mas nós evoluímos. A gente sabe que o fim do clube, o objetivo final do clube é o futebol profissional, é isso que nos dá o fôlego, nos dá o orçamento, nos dá condições de fazermos investimentos maiores, mas esse tempo que nós desfrutamos de uma primeira divisão, eu tenho certeza que nós utilizamos muito bem os recursos, para o todo do clube, para que a gente consiga dar uma continuidade nos próximos anos. O Juventude, eu acho que a gente não podemos fazer terra arrasada nesse momento, a gente tem que fazer sim o nosso trabalho. Quem é que imaginava que o Juventude iria disputar uma primeira divisão novamente? O Juventude chegou lá, então a gente tem que fazer o trabalho, dar continuidade nesse trabalho, e agora de forma mais equilibrada, com várias questões que foram saneadas nesse período. Então eu tenho certeza, com um orçamento onde a gente possa utilizar grande parte desse orçamento, que a gente vai ter sim para o ano, e não para te pagar o teu fluxo, para não pagar questões passadas. Então, tem uns aspectos positivos, sim, que a gente tem que enaltecer e pedir desculpa para o torcedor, que nós, infelizmente, não conseguimos esse ano repetir o trabalho dos últimos anos, mas a entrega foi igual, o desgaste que nós tivemos e a tristeza que nós tivemos, pode ter certeza o torcedor que se ele está triste, nós estamos tristes muito mais do que ele,
porque nós estávamos no comando, nós estávamos aí tentando fazer com que as coisas fossem mais assertivas, mas não essa temporada as coisas não se encaixaram desde o início do ano, e a gente tem que agradecer os que continuaram do nosso lado. A gente sabe quando as coisas dão certo, muita gente dá tapinha nas costas, muita gente está do nosso lado, e quando as coisas realmente não acontecem, aí a gente vê realmente os que estão junto conosco, os que terminam o ano junto conosco. Então tem que agradecer a esses, ao nosso torcedor, ao nosso associado, que continuou pagando. Nós tivemos um crescimento no nosso quadro associativo, que se mantenha isso para o ano que vem, que o Juventude vai precisar do apoio de todos, vai precisar unir essas forças novamente para que a gente consiga, ou numa primeira ou numa segunda divisão, que é o que se antevê aí, que a gente consiga aí fazer um trabalho e quem sabe sonhar com algo mais dali na frente de novo. Pena, diferente de outros momentos, o Juventude parece ter errado o perfil do Humberto, e eu estou falando profissional de campo, não pessoal, porque a gente teve esse contato, sabe o quão legal é o Humberto até no dia a dia, mas um perfil de não ser um treinador que tem por característica chegar nesses momentos mais difíceis e conseguir reverter resultados, diferente até do que foi o Jair no ano passado, que já vinha inclusive de um ano anterior com o Sport, fazendo algo parecido, ou do Eduardo Batista, que tinha por característica montar times, né? Dentro desses erros, até que o presidente falou antes, esse ponto do perfil do Humberto não se adaptar a essa realidade, ele precisar até de um tempo maior de treinamentos, de preparação, que acabou não acontecendo por conta do campeonato também, isso entra na conta desse momento também, pensando numa avaliação futura, mas também fazendo essa análise de um erro na escolha desse treinador? Tu sabes que depois dos resultados a gente chega a essas conclusões, ou até cabe essa tua pergunta, né? Porque voltando um pouquinho ali das contratações de erros, né? A gente repetiu, como bem disse o presidente, nós fizemos de novo o mesmo processo, o executivo busca indicação, fizemos uma pesquisa de análise, passa pela comissão técnica, passa por nós cada nome para discutir, e aí tu contrata. Aí tu não tem como saber que teve atletas que veio para cá e não conseguiu jogar porque não saiu do departamento médico. Atletas que não tiveram lesões anteriores, foi pesquisado a vida deles. E aí aconteceu. Outros que não se adaptaram, outros que chegaram aqui, a esposa teve problema de saúde, a filhinha teve problema de saúde, vive no médico, não se adaptaram no frio. É uma série de coisas que vai somando nisso, e aí um não deu errado por isso, outro deu errado por aquilo, e aí vai somando. Quando foi a troca de treinador, o que se pensou no primeiro momento? Nós precisamos de um time, isso a torcida pedia. Nós queremos um time que propõe mais, nós queremos um time que agride, nós queremos alguém com coragem. Aqui dentro de casa quem tem que mandar é o Juventude. Pesquisamos, olhamos, analisamos quem é o cara. É o Batista. É o Eduardo Batista. O Batista veio, o time lá em cima, 15 chances de gol, e perdia, e sofria um gol pelo VAR, e sofria uma expulsão. A expulsão era do quê? De tanta entrega, de tanta doação em campo, de tudo. Puta, não dá, só atacar não dá, o equilíbrio não dá. Vamos atrás de um treinador. O que nós vamos? Vamos trocar o treinador. E agora? Não, nós precisamos nos proteger. Nós precisamos de um cara que organize melhor atrás, que saiba sair, mas saiba se defender. Tá, quem é esse cara? Eu acho que é o Humberto. O Humberto sempre foi um cara que sabe arrumar a cozinha aqui atrás. Nós não vamos vencer muitas, mas nós vamos perder poucas. Nós não vamos levar gol. Então analisamos, pensamos, discutimos. Tá? Então, galera, outro perfil totalmente diferente, que é o Humberto defensivo. Aí não deu. A gente está sabendo que não deu agora. Porque quando a gente trouxe, nós imaginávamos. Tanto que eu gosto muito de guardar. O Valtinho aqui colocou umas coisas bacanas de quem está e quem não está. Eu tive nessa minha volta agora, porque eu participei da Juventude há 15 anos atrás, também, graças a Deus, com muito sucesso. Deu muita sorte naquele ano que eu ajudei. E agora a gente veio, eu trilhei na C, na B e na A por 2 anos. Eu sei quem estava comigo na C, na B e quem está na A. Cara, é complicado. Depois das coisas feitas é complicado. Então, essas coisas acontecem. E aí, eu gosto de guardar, por isso que eu falei, coisas que eu recebi de prêmios, de elogios, de escrito, inclusive de várias pessoas, mas do nosso historiador foi uma, naqueles momentos, sabe? Então, quando veio Humberto, foi elogiado Humberto. Puta, acertaram o cara. Aí passou 2 ou 3 jogos, não ganhou, erraram o cara.
Então a própria imprensa, a própria torcida, ela muda também, né? Porque ela naquele momento ela acreditava que nós tínhamos acertado. E o resultado diz que não. Então faz parte isso tudo. Eu estou acostumado com isso e tudo bem, nós pagamos essa conta. Pioner, dentro desse processo de transição para a próxima temporada, o Juventude também já analisa nomes de jogadores que podem permanecer no Juventude, ou tu acha que vai passar também por uma reformulação quase que total do elenco que o Juventude tem na atual temporada? O que nós estamos fazendo e o que vai ser passado para o pessoal que vai comandar o futebol? A nossa opinião, a nossa sugestão de quem deve continuar, né? Nós também analisamos muito o lado financeiro, de quanto o atleta ganha, que se vai se adequar a um novo orçamento, do que ele nos entregou esse ano, né? De que, então, são vários aspectos, né? Aí, quando a gente entra muito, que eu ouço vocês falar muito no estado anímico dos jogadores, nós também estamos puxando isso. Nós estamos olhando, nós estamos conversando, nós já fizemos de tudo, que nós damos palestra de motivação, nós já falamos individualmente com cada jogador, nós falamos em grupo, nós já pedimos para ele jogar pelo profissionalismo, jogar pela honra do torcedor, pelo nosso clube, para cumprir o seu contrato, para dar mais entrega, jogar pelo futuro contrato deles, porque alguns que fracassaram aqui, que não tem nada, vão depender da nossa informação agora. Então os caras vão, que tal fulano? Então, joguem por isso, joguem pelo seu futuro, joguem pela sua família, joguem pelo seu filho, nós estamos fazendo de tudo. Isso tudo vai ser passado um relatório para quem vai assumir, nós vamos fazer em conjunto e vamos discutir de um a um e vamos deixar para eles decidirem, mas já está desenhado isso, nós já sabemos, né, se fosse uma continuidade minha, eu já sei quem fica e quem sai, e poucos ficam. Presidente, por favor, o senhor, e nesse cargo, tem que abdicar de muita coisa. O senhor teve a questão da saúde, também tem que abdicar de família. Como é que fica para 2023? O senhor permanece, se não, já há uma definição de quem será o seu sucessor? Olha, Muki, é uma resposta que eu ainda não tenho também, né? Nós estamos fazendo preocupado com essa transição aí do futebol e que a gente consiga implementar isso o mais rápido possível, que a gente consiga fazer esse planejamento já avisando o ano que vem que o clube é o futebol e então a gente tem que ultimar essas questões e fazer com que elas aconteçam o quanto antes. E a partir daí nós vamos pensar na questão pessoal minha, teria mais um ano, mas com certeza esse ano foi um ano muito, muito difícil, um ano complicado, onde praticamente final de abril eu me afastei do clube, estamos retornando agora e retornando ainda não diretamente acompanhando, não vamos nas viagens ainda, mas estamos nos recuperando bem, estamos num caminho de plena recuperação, mas esse período que tu passa, esse momento que tu atravessa, a gente também avalia muitas questões, analisa todo envolvimento que eu estou há 7 anos direto no clube, 3 anos como vice de marketing e fechando agora o 4º ano como presidente, e o desgaste é muito grande, independente, mas os 3 anos foram positivos nos últimos jogos, a gente esperou até o final para ter uma alegria, mas a tensão ao longo do processo todo, tudo que a gente vai se consumindo ao longo desse período, e aí quando a gente assume um compromisso desses, a gente entra de cabeça, de corpo e alma, tanto que praticamente eu vivia dentro do clube, dentro da sala ali, acompanhando principalmente essas questões, procurando mais focado na questão de planejamento, dessa questão do financeiro, e acho que tivemos sucesso em cima disso. Hoje tu vê um Jacone completamente remodelado, modernizado. Se nós analisarmos todos os investimentos que foram feitos, não só
em estrutura, mas em termos de processos, equipamentos adquiridos, que não foram poucos, para o profissional, para a base, para o financeiro, para todos os setores do clube, investimento em refeitório, investimentos que a gente espera aí tão logo poder usar, quem sabe, para evoluir ainda mais nas categorias de base, onde tu possa dar alimentação aqui dentro para os atletas, investimentos no CT, e temos um plano diretor aí agora que estamos ultimando para que a gente tenha um norte lá de continuidade de investimentos dentro do CT. Então, tudo isso, eu acredito que foram com toda a equipe que nós tínhamos, e agradecer a todo, que ninguém faz nada sozinho, principalmente no futebol, onde tu precisa de várias mãos, tu precisa de dedicação, e como nós, enquanto dirigentes, nós somos aí voluntários, procuramos até profissionalizar ainda mais o clube em várias áreas, mas o clube ainda depende dessa presença dos vice-presidentes em cada área para que as coisas andem e aconteçam. Então a gente está avaliando, porque esse período consome com a gente, sim, consome. O torcedor acha que é simples, que é fácil, que a gente até é remunerado, que não existe. Então algumas pessoas na rua até perguntam: mas quanto vocês ganham dentro do clube? Então é bom deixar bem claro isso. A gente trabalha, não digo 24 horas, mas a gente trabalha muito em função do clube, e não é remunerado para isso, dedicação plena. E uma coisa que a avaliação é simples. Olha, futebol foi bem, tu fez um bom trabalho. Futebol profissional foi bem, tu fez um bom trabalho. Futebol profissional não vai bem, que é uma coisa que eu questionava no passado: se por acaso nós não ganhássemos do Corinthians, então o ano todo foi perdido, o ano todo foi em vão em tudo que nós fizemos. Não, a gente evoluiu, o clube evoluiu esse ano, então foi tudo em vão? Não, o clube evoluiu, o clube deu sequência, nós temos mais coisas para fazer, sim, mas eu tenho certeza que o clube está no caminho, o clube está nós vamos terminar o ano com fluxo de caixa positivo, nós vamos terminar o ano superavitário. Então isso é positivo para a continuidade do clube. E essa avaliação nós vamos fazer aí agora. Pretendemos ter uma reunião do conselho ainda esse mês, e até lá vamos conversar com o presidente do conselho, o presidente do conselho de administração, as pessoas que estão mais envolvidas nesse processo, para nós também termos uma definição aí da continuidade ou não, mas é uma coisa que a gente está pensando muito nesse momento. Bom, presidente Pionero, ainda como o senhor disse, né, sem ficar nessa questão de terra arrasada, portanto, olhando para frente, né, eu insisto no que o ano de 2022 traz de ensinamento para vocês, né? Porque o Pionero falou, por exemplo, que o Humberto era uma unanimidade quando foi anunciado, mas se a gente for olhar, né, Pionero, os números do Humberto, eles não eram diferentes, eram um pouquinho melhores do que ele teve aqui na Série A, né? Na Série B ele realmente tinha ido muito bem na Chapecoense. Aí tu falas do perfil dos atletas que foram trazidos, né? Que eram parecidos com o do ano passado, de atletas que pertencem a clubes grandes, mas que não eram aproveitados e que foram emprestados. Mas aí tu tinha, por exemplo, o Guilherme Castilho, que veio emprestado do Atlético Mineiro, mas que era titular do Confiança na Série B, né? Que jogou todos os jogos e que era o principal jogador do Confiança. Esse ano vocês trazem também jogadores de clubes grandes, assim, que são emprestados, mas que não vinham jogando, né? Tipo o Vitor Leque, que era reserva lá do Cruzeiro, ou o Marlon, que o Ceará fez questão de emprestar ele para o Juventude, né? Que é um atleta que não vinha sendo utilizado, não tinha ritmo de jogo. Então eu te pergunto se realmente era o mesmo perfil de atleta, e insisto na questão do gauchão, Pionero, porque o próprio Humberto falou agora nas coletivas que o problema do Juventude vem desde o gauchão, né? E termina o gauchão, o Juventude é quase rebaixado, né? Só não é rebaixado porque dois times fizeram campanha ainda pior que o Juventude, né? O Juventude termina o seu último jogo perdendo e dependendo de um resultado paralelo. Naquele momento, Pionero, quando termina o gauchão, o Juventude perdeu tempo para
reformular, assim, para começar do zero, vocês têm essa avaliação que poderia ter sido feito um futebol diferente a partir do fim do gauchão, naquele instante ali que tinha uma pré-temporada boa? Olha, deixa eu só iniciar, depois os complementa, Pioneiro. Nós tínhamos um planejamento para o Campeonato Gaúcho, nós tínhamos ainda com o nosso treinador na época. Infelizmente as coisas não aconteceram, e quando tu vai contratar, tu depende da opinião do treinador, não adianta tu trazer jogador que o treinador não queira. Então nós tínhamos no início de temporada o Jair, que passava-se alguns nomes, esse interessa, esse não interessa, depois foi para o Eduardo, e assim veio o Humberto. Então essa coisa do Vitor Alex especificamente foi uma coisa mais de final, no meio de ano, mas eu acho que a nossa questão foi mais lá atrás. Quando tu planeja e tu tem nomes, que eu comentei com vocês, que se perdeu muitos atletas para outras equipes, perdemos atletas para o Cuiabá, para o Ceará, para outras equipes da Primeira Atlético Goianense, Goiás. Eu posso citar aí um time que nós não conseguimos contratar por causa de salários. Então, são coisas que a gente tinha um teto salarial e daqui a pouco nós tínhamos que ter um orçamento. A gente sabe que um orçamento muito maior do que nós já temos. A gente sabe que daqui a pouco tu vai pagar 2 para 1, se tu pagar 4, aquele pode te resolver, mas é tudo também o achômetro, né? Jogadores que despontaram em outras equipes que também estavam na mesma situação que os nossos, mas optaram por centros maiores, optaram por equipes que já estavam mais consolidadas dentro da primeira divisão. Então não é só escolha nossa, tem escolha do atleta, tem escolha do empresário. Então tu tem que fazer uma conjunção para te conseguir trazer um atleta. Não que o que nós trouxemos não fosse o que nós queríamos no momento. Nós avaliamos, e quem sabe essa nossa avaliação quem sabe não, agora a gente olhando para trás, a gente sabe que a avaliação não foi correta naquele momento, mas tu só vai ter certeza disso quando veio dos nomes do teu Castilho, quando era uma aposta como os outros que nós tivemos. O Vitor Mendes estava na Série B e vieram aqui e deram resultado, assim como esses poderiam ter dado ou não ter dado. Eu acho que são questões que enquanto tu está dirigente, tu tem que definir por A, B ou C, e tem a questão financeira, adaptação, e então não sei se tu quer complementar com alguma coisa mais. Sim, eu queria só para, quando a gente fala nessas contratações aí, né, cita-se o Vitor Leque, por exemplo. Quando abriu a janela, essa é uma coisa da janela que a gente teve dificuldade, todos os clubes tiveram, né? Mas quem não tem dinheiro tem muito mais dificuldade, né? Nós tivemos que pegar o que sobrava, o que era possível dentro do nosso orçamento. Aí nós precisávamos de um atacante, que nós estávamos com dificuldade de atacante, o Parede não estava dando resultado, que era um jogador que nós acreditava muito, que tivemos muita dificuldade para trazer. O time da gente não quis liberar, criou 1000 empecilhos, tanto que ele veio com passe estipulado, porque tinha uma expectativa que jogando uma Série A ele ia ser vendido por milhões, ele está super valorizado lá, enfim, e ele não correspondeu. Nós precisávamos de atacante, nós fomos buscar o Felipe e fomos trazer o Leque, que era uma aposta, evidente que era uma aposta barata, não deu certo, mas não veio, esse cara não iniciou, ele não veio como uma solução. Aí fomos buscar o Leite, por quê? Porque senão nós ia perder o Darlan. O Darlan a gente trouxe naquela, depois eu quero comentar daqueles da dificuldade, porque o Darlan também não correspondeu, a gente substituiu. No momento nós estávamos sem zagueiro nenhum, o Paulo tirando todo dia meio litro de líquido por seringas de líquido do joelho dele, não conseguia jogar, o Foster com problema, nós não tínhamos zagueiro, nós estávamos apavorados sem zagueiro. Conseguimos o Nogueira e o
campeonato, vieram na corrida com salário relativamente baixo, performando bem nos clubes onde eles estavam. Então, se for olhar o Pegorária, nós trouxemos com a dificuldade que nós estávamos com os nossos goleiros inseguros, trouxemos, então, essas contratações vieram naquela janela, na corrida com a chegada do Michel. O Michel, que nós não tínhamos essa relação dos jogadores. As nossas relações anteriores, nenhuma deu certo. Isso aqui o Michel levantou esses nomes numa semana, em 2 dias, pelos bons contatos que ele teve e que ele tem. A gente conseguiu. Aí quando a gente faz de empréstimos de jogadores, veja bem, o Darlan era unanimidade da torcida, nossa, da direção e muito de vocês. Era esse cara vai vir, vai resolver, vai ajudar. Não resolveu. O Marlon e o Edinho, o Thiago que estava lá, o treinador, não liberava ele de jeito nenhum. Não quis liberar, nós tivemos que fazer uma força, usar a influência do nosso presidente com o relacionamento com o cara da Fortaleza para liberar o Edinho. Não foi jogador no lixo que estava sobrando, não. Vieram. O Marlon nunca teve uma lesão no Ceará. Chegou aqui e não saiu do departamento médico. Então essas são coisas assim que começam. O Castilho, nós tentamos pra caramba. Nós só perdemos por uma fortuna de dinheiro. Só por isso. O Castilho se identificou que ele queria vir, nós falávamos com ele lá quando a gente ia para BH, ele ia lá participar dos nossos treinos, ia olhar, conversar, cara, eu quero voltar. Mas aí não tinha como, né? Você sabe quanto que o Ceará pagou para ter um percentual dele. O Vitor, o Vitão a gente conseguiu na última hora, um atleta comprovado, o Yuri era um cara da Sub-23 lá do Fluminense, sobrando, que estava jogando bem e tal. Então, não foi assim, essas contratações, elas foram muito pesquisadas, foram muito pontual. Agora, começa a não dar certo. Não dá certo, é outra proposta que a gente faz. Por exemplo, daqui a pouco a gente é criticado. Passou 40, 50 pelo clube, meu Deus do céu. Passou o Bassani porque nós pegamos ele numa situação de barbada de negócio para ser um ativo, para ver se dava certo. Não deu, nós emprestamos, não teve prejuízo nenhum e temos percentual e vai voltar agora, vai ter que se apresentar para o clube. Ele é um atleta do clube. O Hélio veio de graça para jogar conosco. Quem sabe um guri que estava se destacando pode dar certo, será um ativo nosso com percentual. Pô, quando a gente faz isso que dá certo um Breno, que dá certo um Sorriso, aí a gente é genial. Quando faz um negócio desse é porque pegou a sobra. Não é verdade. Olha, o Bassani, esse cara que eu falei, o Tota nós fizemos um levantamento, nós pagamos alguém para acompanhar o Paulista. Quem foram os 16 melhores jogadores da Copa São Paulo, não do Paulista? Ele estava entre essas. Aí fizemos o esforço junto com o Paulo, junto com o presidente, para liberar um dinheiro para adquirir, para ser um ativo nosso. Aí agora o Tota não entra. Calma, o Tota é o menino da base. Ele está aproveitando, ele teve altos e baixos, chegou aqui, oscilou, gostou da cidade. A cidade é um lugar de bons restaurantes, de mulheres bonitas, de bons espaços. Calma, gurizão, calma, nós vamos arrumando as coisas. Agora já está focado, está 100% focado, está trabalhando, está firme. Então, esse é o trabalho do dirigente. Só que o que fica lá fora para o torcedor? O resultado. Por que não manda embora esse cara? Por que não manda? Por que tu não manda embora? Porque a legislação não permite. Hoje, para te desligar alguém é a coisa mais difícil do mundo. O Leque, para sair, teve a concordância do Cruzeiro, teve a concordância do empresário e um termo dele assinado por ele pedindo uma situação de especial. A gente não pode tirar. Então, são várias coisas que às vezes vocês acham assim, vocês acham que eu não enxergo que tem um ou outro aqui que nem precisava ter vindo? Mas eu vou fazer o quê? Nós temos que trabalhar dentro da legislação, respeitar o ser humano, respeitar a família do cara. Cara, é muita coisa que está envolvido nisso. Isso aqui não é uma matemática. É 2 mais 2, o cara respondeu que é 4,5 e manda embora. Não pode. Então essa dificuldade a gente tem, mas no geral eu prefiro, William e amigos, de falar de muitas coisas boas, como o presidente falou. Cara, eu tenho orgulho, nós voltamos aqui em 2019... pagando conta, não tinha time, não tinha vestiário, não tinha campo, não tinha o CT pronto, nós não tínhamos, eu e o presidente bancando algumas coisas para poder viajar, e a coisa foi andando, e hoje está isso que vocês estão vendo aqui. Queira Deus que quem der continuidade, cresça ainda mais, tá? Mais alguma coisa?